Qual a vontade de Deus para a nossa vida? Já parou para pensar nisso? Com certeza, todo mundo já parou para pensar. E às vezes, a resposta não é tão simples quanto muitas vezes algumas pessoas querem deixar parecer que é. Vamos pensar um pouco nisso hoje. Primeira coisa que a gente precisa ter claro é o seguinte: vamos esquecer essa ideia de muitas vezes querer saber a vontade de Deus de forma mágica. A verdade é essa, às vezes a gente meio que mistifica qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Amigo, Deus, Jesus, o Espírito Santo não vai descer aqui e falar para você, faça isso ou faça aquilo. O que Ele já falou, já está escrito na Bíblia. Outras coisas Ele vai mostrar pelas circunstâncias, pelos princípios. Um outro ponto que a gente tem que pensar também a ver com isso é o seguinte, vamos descansar. A gente nunca vai saber tudo, nem da vontade de Deus e nem das circunstâncias. Romanos 11:34 diz o seguinte, quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que o recompense? Pois por Ele, para Ele e por Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém e amém. Paulo está dizendo, quem conheceu a mente do Senhor? Às vezes a gente passa tanto tempo querendo saber os pormenores, os detalhes, mas nós nunca vamos saber tudo o que Deus pensa sobre nós, sobre o mundo. E algumas coisas nós não vamos ter as respostas. Então, descansa. Em vez de ficar tão preocupado em querer todas as respostas, descansa nesse que criou todas as coisas. É a melhor solução. Mas e aí? E se eu preciso saber a vontade de Deus? Quer dizer que eu não tenho nada que a gente possa pensar para ajudar? Tem algumas coisinhas que a gente pode pensar. Primeiro é que muitas vezes a vontade de Deus já está declarada na Bíblia. Quando Paulo diz ali no Novo Testamento, a vontade de Deus é essa, que vos abstenhais da prostituição, da imoralidade, a vontade de Deus está clara. Quando Deus fala, não matarás, quando Deus fala, não adulterarás, a vontade de Deus está clara. Então, muitas vezes a gente perde muito tempo discutindo ou pensando quando a vontade de Deus está clara. Se você quer namorar aquela pessoa que não é cristã, que não quer saber de Deus na vida dela, já está claro, não há comunhão entre luz e trevas, então não tem o que pensar. Não adianta orar, qual é a vontade de Deus para minha vida? A vontade não faça. Agora, existem outras situações em que a vontade de Deus pode vir por princípios. E aí, como vamos saber a vontade de Deus? Uma forma é o quê? Se relacionando com Ele. É um exemplo bacana para a gente pensar. Imagina que você começou a namorar. Você está namorando, está feliz e tal. No começo, você não conhecia muito bem a pessoa. Você não sabia os gostos, o que ela queria, se ela gostava de Mac ou de BK. Com o tempo, conforme você foi se relacionando, conversando, saindo, você descobriu qual é a vontade dessa pessoa. Você descobriu que ela prefere um Big Mac com ketchup sem cebola. Ou seja, por quê? Porque você se relacionou, porque você se envolveu, porque você conheceu. Com Deus é a mesma coisa. Se você não se relaciona, se você não conhece, se você não lê a Bíblia, se você não ora, se você não vem à igreja, você não conhece Deus. E se você não conhece Deus, então você não vai saber a vontade dele. Muitas vezes a gente quer saber, será que eu tenho que estudar de manhã ou de tarde? Talvez Deus não está preocupado se você vai estudar de manhã ou de tarde. O que Ele está preocupado não importa se você estude de manhã ou de tarde, se você faça o curso A ou B na faculdade, se você namora a loirinha ou a ruivinha. O que importa seja santo e me glorifique em todas essas atitudes, porque essa é a vontade de Deus.